Muito boa tarde, gente boa. Tá começando o Globo Esporte. Hoje tem jogão, hein? Flamengo e Bahia ao vivo na Globo depois de renascer. É o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O reencontro de Everton Ribeiro com o Flamengo. Flamengo onde ele fez história, né? Hoje ele é capitão do Bahia. Daqui a pouco, reportagem especial sobre essa relação. Agora eu vou ao vivo para Salvador. Júlia Guimarães, olha, está aqui para falar com a gente. Júlia, com as informações do Flamengo pra gente. Tudo bem, Júlia? Oi, Escobar, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que está nos assistindo. Jogão mesmo, né? 50 mil pessoas são esperadas aqui na Arena Fonte Nova. Ingressos esgotados para o Bahia e também para o Flamengo. 4 mil flamenguistas vão ficar naqueles 3 setores das arquibancadas que estão isolados ali em cima. Bom, em relação à escalação, o time tem retornos importantes e uma grande dúvida. Se vai com o Michael ou com o Léo Ortiz. A tendência é de que seja o Léo Ortiz ali no meio de campo, já que o Michael veio agora, né? Jogou os 90 minutos no fim de semana contra o Bragantino, estava em pré-temporada, então deve começar no banco de reservas hoje. O provável Flamengo, então, tem o Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Léo Ortiz. Aí com o Léo Ortiz entrando, o Gerson vai um pouquinho mais ali para o setor ofensivo, né? Então fica Gerson, Bruno Henrique de centroavante e Luiz Araújo. Vale destacar também o retorno do Tite, né? Vai ficar aqui na beira do campo comandando a equipe, recuperado da arritmia cardíaca que sofreu na semana passada na altitude da Bolívia, Escobar. Sobre reforços, Júlia, Carlos Alcaraz, ele já chegou ou não? Ainda não. Está previsto para chegar amanhã, no início da noite, no Rio de Janeiro. O Flamengo confirmou agora há pouco a contratação do jogador. Na publicação até brincou, né, com o homônimo dele, o Carlos Alcaraz, que é o tenista espanhol, atual número 3 do mundo. Mas é claro que não é o tenista, é o meia argentino de 21 anos, que inclusive já publicou um vídeo dando oi para a torcida, disse que está doido para chegar e para jogar. O Alcaraz, ele pertencia ao Southampton da Inglaterra, vai custar 110 milhões de reais aos cofres do Flamengo. E nessa negociação, o Vitor Hugo, de 20 anos, cria do Flamengo, vai por empréstimo ao Southampton com opção de compra. E aí, outro jogador que o Flamengo está muito próximo aí de anunciar, deve anunciar também nos próximos dias, é o atacante equatoriano Gonzalo Plata. Ele estava no Al Sadd do Catar, tem 23 anos, o Flamengo deve comprar ali 30% dos direitos econômicos do Gonzalo Plata por pouco mais de 22 milhões de reais. Ele que é um atacante que atua ali como um ponta-direita, então o Flamengo se reforçando para essa sequência de temporada que vai ser intensa, né, Escobar? Eu volto com você já aqui no clima desse jogão de logo mais. Valeu, Júlia Guimarães, direto de Salvador. Sempre bom falar contigo, Julinha. Um abraço para você. É hoje, gente boa, Flamengo e Bahia na Globo depois de renascer. Dia do reencontro, né? Com Everton Ribeiro, que ganhou um monte de coisa no Flamengo, inclusive a Copa do Brasil. No meio dessa riqueza rubro-negra, dá pra perceber que um jogador é destaque absoluto. O cara que durante 7 temporadas usou a camisa 7 do Flamengo. Quando chegou no Flamengo, o Flamengo ainda não era aquele Flamengo de hoje em dia. Então ele acreditou muito no Flamengo e por isso ele merece um espaço bem bacana aqui na coleção. 2017, o ano da chegada de Everton Ribeiro. Naquela época, fazia mais de 35 anos que o clube não conquistava a América. O bi da Libertadores veio em 2019 e Everton estava lá. Veio o tri em 2022 e Everton estava lá. Ao todo foram 391 jogos, 45 gols Everton, cruzamento e 61 assistências. Everton Ribeiro, perfeito! Everton Ribeiro ainda conquistou mais 9 títulos pelo Flamengo, incluindo 2 Brasileirões e uma Copa do Brasil. Para mim, a de 2019 é especial. E, inclusive, a rubro-negra que eu tenho aí é da Libertadores. É utilizada por ele na Libertadores. E tá ali, ó, bem guardadinho, ninguém pode meter a mão. Tá ali guardado para sempre aqui comigo. Não à toa ele ganhou esse lugar distinto entre as 1.100 camisas do colecionador Jorge. Além das conquistas, Everton Ribeiro formou torcedores, tipo dentro de casa. Totói, o Antônio, filho de Everton Ribeiro, virou um mascote rubro-negro. Só que desde janeiro deste ano, a vida mudou.
Everton Ribeiro e a família trocaram uma capital por outra, deixaram o Rio de Janeiro e vieram para Salvador. Aqui na maior cidade baiana, ele foi escolhido para ser uma das caras do novo projeto do Bahia. Ele é nosso craque, é nossa referência. Graças a Deus o Flamengo liberou ele pra gente, graças a Deus. Desde o início do ano, ele é capitão do time, camisa 10. Rapaz, Everton Ribeiro ali é o maestro do Bahia, meu irmão. É o maestro. Sem ele, fica um pouquinho mais difícil. Disputou 46 partidas, com 5 gols e 9 assistências. Gol do Bahia! Veio como uma luva, caiu como uma luva. Hoje, Everton vai enfrentar o Flamengo pela segunda vez, desde que deixou o Rio. No primeiro turno do Brasileirão, na vitória rubro-negra por 2-1, ele foi homenageado antes e depois do jogo. Um jogo muito especial para mim, né? Diante dessa torcida que é maravilhosa, que sempre me apoiou. É muito estranho. É muito estranho. Por mais que a gente tenha o Everton como ídolo, como jogador do Flamengo ainda, porque ainda não consegui tirar ele do Flamengo. Mas é difícil ir contra ele errar alguma coisa. Criticar ele dentro do campo vai ser muito difícil. Depois que o ex-capitão saiu, Luiz Araújo preencheu algumas lacunas que Everton deixou. Por exemplo, ele ficou com a camisa 7, se tornou o maior garçom da temporada com 10 assistências e as lideranças do grupo também se alternam hoje em dia. Às vezes Gerson usa a braçadeira, às vezes Bruno Henrique. Fato é que uma história dessas não se apaga de uma hora para outra. Pelo contrário, o Everton Ribeiro do Flamengo será lembrado por muitos e muitos anos. Talento puro! Ele está entre os 10. Certeza disso. Everton! Gol! Ele merece muito o que ele conseguiu no Flamengo. Ele merece tudo de bom para a vida dele, independente dele estar em outro clube agora. Mas ele foi muito importante pela ideia inicial do projeto do Flamengo. Pelo tempo todo que ele ficou, os títulos que ele conquistou, vai ficar marcado para sempre na história dele e do torcedor também. Direto então para o Rio de Janeiro. Há pouco, não é, Rafa? O Flamengo confirmou a contratação do Carlos Alcaraz, a gente mostrou aqui no Sport Center. E o Pedro contava pra gente, Rafa, que é um Flamengo com força máxima dentro do possível. Já no Bahia não, é força máxima e máxima para valer. E o Pedro destacou a qualidade técnica do meio-campo do Bahia, que é um diferencial do trabalho do Rogério Ceni. E como o jogo é em casa, né? E normalmente o Bahia tenta fazer prevalecer sempre o fator campo, é natural até que o Bahia tente tomar as rédeas do jogo e parta para cima do Flamengo. E tem qualidade para isso. E do outro lado, o Flamengo bem alterado em relação ao que nós podemos chamar de força máxima, sem jogadores importantes como o Pedro, como a Arrascaeta, como o Vinha, como o Cebolinha. São pelo menos 4 jogadores aí de muita utilidade do técnico Tite na temporada. O Vinha um pouco menos, né? Além do Gabigol, que seria a opção natural para a ausência do Pedro, mas é outro jogador que ainda não está em condições de jogo. E sim, essa informação de agora cedo foi trazida oficialmente pelo Flamengo, a chegada do Carlos Alcaraz, contrato até o final de 2029, Flamengo pagando 20 milhões de dólares por esse jogador. E é importante deixar claro que essa negociação foi feita em dólar, porque é a moeda da predileção do grupo que comanda o Southampton e outras equipes, a chamada holding, né? E além disso, o Flamengo cedendo o Vitor Hugo por uma temporada com opção de compra. Na verdade, 2 opções de compra que os ingleses vão escolher ao final aí da temporada 25, no meio pra gente, no final da temporada 24 e 25 lá para os europeus, ou seja, meio do ano que vem. Será a primeira saída do elenco do Flamengo de fato, né? Você tem aí o Verton, que saiu, jogadores menos utilizados, mas daqueles que têm alguma minutagem na temporada 2024 no Flamengo, a primeira saída clássica mesmo é a do Vitor Hugo indo para o futebol inglês e sendo repassado para o outro clube da holding do Southampton. Enfim, agora é esperar para ver como é que fica o desfecho para a contratação do Gonzalo Plata, que deve ser confirmada até a próxima sexta-feira, o Flamengo tendo 4 reforços nessa janela de julho. E para o jogo dessa noite, muita expectativa, né? Um confronto que tem tudo para ser de altíssimo nível entre Bahia e Flamengo. Bruno. Ô Rafa, me chamou muita atenção, é claro que são situações de jogo, o jogo muda e tal, mas me chamou muita atenção, eu até brinquei aqui que em algum momento fiquei lembrando do Everton Ribeiro, mas vendo o posicionamento e a agilidade do Luiz Araújo mais por dentro, inclusive. É passe curto, é passe mais longo, como ele foi bem numa posição
um pouco mais central. E eu sei que o Everton Ribeiro jogava mais pelo lado, mas é por causa da perna, por causa da qualidade. Você acha que hoje ele vai mais por dentro de novo? Eu acho que hoje vai mais marcando o Luciano Juba no apoio dele, constante no time do Bahia, Marra, porque o Luiz Araújo não tem a velocidade de pegada do Gerson, mas tem a ocupação do espaço, é mais fácil para ele fazer aquele papel. Sim, aconteceu isso na partida contra o Bragantino, porque acho que qual é a intenção do Tite, penso eu, é não tornar o Flamengo muito previsível, né? Do lado esquerdo, como o Michael é o jogador da velocidade do drible, dá para assumir ali como um fenômeno isolado. Do lado direito, essa troca entre Gerson e Luiz Araújo, ela pode confundir a marcação adversária. Até acho que quando o Flamengo tiver a bola, em algum momento isso vai acontecer. O Gerson vai abrir para dar o suporte, o Varela vai passar para dar a opção do lado e, de repente, o Luiz Araújo mais por dentro. Isso pode acontecer. É mais uma alternativa circunstancial de jogo do que algo mais posicional. Eu penso que sem a bola, até para preservar um pouco o talento do Gerson, ele fica um pouco mais centralizado hoje e o Luiz Araújo fica um pouco mais posicionado na lateral. É apenas uma suposição, né? A gente vislumbra um negócio e o jogo pode nos desmentir, evidentemente. E essa própria questão de ser reativo não é nem por conta de desfalque, é por conta, claro, primeiro pela qualidade do Bahia e pela característica dos jogadores que o Bahia vai ter. Mas também pelos desfalques. Não, sim, porque os desfalques fazem com que o Flamengo escale esses outros jogadores que têm essa outra característica. Né? O Bruno Henrique estava dando pique no 4.000 e quantos metros de altitude? Verdade. O Luiz Araújo. E ganhando, provocou a expulsão. O Michael vai correr até na lua, vai sair correndo. Sim, é bem